Shalom, lekulam Israelitim, Shalom lezarim, shel Elohim lev. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os gentios de corações sinceros e Shalom para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, todas as quartas-feiras. Bom, como sempre, o nosso assunto aqui, ele foca em cima da Torá, dos estatutos e juízos do Eterno. A Torá, as leis bíblicas do Criador, que ele deixou para nós guardarmos, ela nos dá vida, ela nos dá bênçãos, ela nos dá prosperidade. Lá em Devarim 7, do 9 ao 12, Devarim 29, do 9 a 12, Terrilim 103, 7 e 18, falam daqueles que guardam a Torá. Em Shemot 20, o Eterno disse: eu uso de piedade com os que me amam e guardam os meus mitzvot, os meus mandamentos, até a 1000ª geração. E hoje eu quero falar sobre um item, um novo item. Nós terminamos os itens sobre o ritual de pureza. E hoje nós vamos falar sobre os dízimos e ofertas para o templo de Yahweh. Maaserim vetrumot shel rabeit mikdash. E nós vamos ver lá em Vaikra, Levítico 27, do 2 ao 8 e o 25. Mas antes eu quero agradecer aos homens e mulheres de bons corações que têm enviado os seus dízimos, as suas ofertas e as suas tzedakot, as suas doações, para nós aplicarmos no trabalho espiritual, no trabalho social da comunidade da Ishuv israelita aqui em Pereira Barreto, em outros estados e também em Israel. Bom, então nós vamos ler agora o 114, a avaliação de uma pessoa. Levítico 27, Vaikra 27. Levítico 27, Vaikra 27. Versículo 2 a 8 e depois o 25. Vaikra, Levítico 27, do 2 ao 8 e depois o 25. Que diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se um homem fizer um voto, um neder, relativo à avaliação de vidas a Yahweh, e se a sua avaliação for de um macho de 20 anos de idade a 60 anos de idade, sua avaliação será de 50 shekelim de prata, após o shekel do lugar kadosh. E se for uma fêmea, então sua avaliação será de 30 shekelim. E se for de 5 anos de idade a 20 anos de idade, então a sua avaliação para o macho será de 20 shekels, e para a fêmea 10 shekelim. E se for de um mês de idade a 5 anos de idade, então sua avaliação para o macho será de 5 shekelim de prata, e para a fêmea sua avaliação será de 3 shekelim de prata. E se for de 60 anos para cima, se for um macho, então sua avaliação será 15 shekelim, e para a fêmea 10 shekelim. Mas se ele for muito pobre para pagar sua avaliação, então ele se apresentará diante do Kohen, e o Kohen fixará um valor para ele, de acordo com sua capacidade,
com que jurou o Kohen o avaliará. Agora nós vamos para o 25. E todas as tuas avaliações serão de acordo com o shekel, que é o shekel, é uma moeda hoje usada em Israel. Do lugar Kadosh, de 20 gera, e será em shekel. Aleluia. Bom, um item muito importante, né? Que dá para nós tirarmos algumas conclusões. Então, Yahweh falou a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: se um homem fizer um voto, a pessoa fizer um neder, né, um voto, relativo à avaliação de vidas a Yahweh. Se a sua avaliação for de um macho de 20 anos de idade a 60 anos de idade, sua avaliação será de 50 shekels de prata, após o shekel do lugar Kadosh. Então, a pessoa avaliava, né? E, principalmente, quando era de família levita, apresentava aquele levita ao Eterno e avaliava a vida dele. E se fosse de 20 anos de idade a 60 anos de idade, sua avaliação será de 50 shekels de prata, após o shekel do lugar Kadosh. Que diferenciava aquele shekel do shekel da moeda, da negociação, dos negócios, da plantação. No templo já tinha uma outra cotação para o shekel. Bom, e se for uma fêmea, então sua avaliação será de 30 shekels de prata. Mas o 8, presta bem atenção no 8, mas se for muito pobre para pagar sua avaliação, então ele se apresentará diante do Kohen, e o Kohen fixará um valor para ele de acordo com a sua capacidade com que jurou o Kohen o avaliará. Então assim foi Yahushua ben Yosef, o Mashiach. Os Kohanim avaliaram ele em 30 shekels de prata, conforme está escrito no livro dos profetas. Por quê? Porque ele era pobre. Né? Ele era pobre. Então, já estava na idade de aproximadamente 33 anos. Então, fixaram esse valor e deram para Yehuda de Keriote, Judas de Iscariote, que entregou ele. Então, ele foi avaliado. Por isso que ele fala, com certo preço que avaliaram alguns dos filhos de Israel. Alguns, não é todos. Aleluia. Isso está lá em Mateus 27, 3 a 9, né? Vamos dar uma lida, se não me falha a memória. Mateus 27. Três ao 9. Que diz assim: então Yahuda, que ele havia traído, ao ver que ele fora condenado, se arrependeu e trouxe de volta as 30 peças de prata aos principais Kohanim e Zacanim. Bom, quem ofereceu aquelas 30 moedas de prata para Yahuda de Keriote trair Yahushua foram os próprios Kohanim. Por isso que fala que os Kohanim avaliavam. O versículo de número 8, né? Mas se ele for muito pobre para pagar sua avaliação, então ele se apresentará diante do Kohen, e o Kohen fixará um valor para ele, de acordo com sua capacidade com que jurou o Kohen o avaliará. Então, vemos a Torá se cumprindo na vida de Yahushua. Ele foi avaliado por um neder, entregue por alguns filhos de Israel. Veja bem o pronome indefinido, alguns, não foi todos. E esses alguns eram das datot, das religiões. Religião é aquele mesmo espírito político, partidário, espírito econômico e espírito religioso, o mesmo.
Qualquer coisinha eles querem matar, qualquer coisinha a pessoa não presta, qualquer coisinha a pessoa não é do lado deles, está condenado, tá? Isso são, infelizmente, são coisas das religiões, das 3 grandes religiões e suas filhinhas, né? Você sabe de quais religiões estou falando. A mídia anuncia essas 3 religiões quase todos os dias em seus noticiários de telejornais. Agora, o Eterno não deixou religião, como eu disse no princípio. Ele deixou a Torá, os estatutos e o juízo do Eterno. Ele disse, nos últimos dias eu porei a minha lei dentro dos vossos corações. Aleluia. Dentro dos vossos corações. E levarei de volta vós para a terra que eu prometi dar a Abraham, Isaac e Jacó para sempre, né? Está lá no 36 de Hisquiaú, Ezequiel, 27 e 28. Eu porei dentre vós o meu espírito e fareis que andei nos meus estatutos e guardarei os meus juízos, que é a Torá. Isso que eu estou ensinando para você. E eu levarei vocês de volta para a terra que eu prometi dar aos vossos pais, Abraham, Isaac, Jacó e Yosef para sempre. Então, vemos aqui, né, que quando era um homem macho, né, isso aí já estava avaliado. Não precisa nem ir lá consultar o sacerdote. Se a sua avaliação for de um macho de 20 anos de idade a 60 anos de idade, então quando a pessoa ia ali para avaliar aquela pessoa ou para servir no templo, né, então já sabia, né? Às vezes tinha algum de uma família que queria servir no templo, queria ajudar. Então ele era avaliado. Se sua avaliação for de um macho de 20 anos de idade a 60 anos de idade, sua avaliação será de 50 shekel de prata. Após o shekel do lugar kadosh, como eu falei, tinha uma cotação ali no lugar kadosh, diferente das cotações que você fazia os negócios da agricultura, negócio de vendas, negócio de minerais, já era totalmente diferente. E se for uma fêmea, então sua avaliação será de 30 shekels. Quando era mulher, baixava. E se for de 5 anos de idade a 20 anos de idade, então sua avaliação será um macho. Para um macho será de 20 shekels. E para a fêmea, 10 shekels. Isso aconteceu com Shemuel, né, que foi levado pela mãe para servir ali no Beit Mikdash, e ficou aos cuidados do sacerdote Eli. E se for de um mês de idade a 5 anos de idade, então sua avaliação para um macho será de 5 shekels de prata, e para a fêmea sua avaliação será de 3 shekels de prata. Veja bem que das mulheres baixava um pouco. Por quê? Porque, às vezes, para servir no templo, quando ela estava na impureza, elas ficavam 7 dias na sua separação. E se for de 60 anos para cima, se for um macho, então sua avaliação será 15 shekels. E para a fêmea, 10 shekels. Bom, agora nós vamos ver na Torá oral. Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Jacó, no tempo de Noa, no tempo de Shet, no tempo de Adam, que não tinha regras gramaticais ou regras de letras constituídas. Faltava até letra, não tinha todas as letras. E a escrita era cuneiforme. Cuneiforme, que era com cunhas, né? Era muito difícil. Para você escrever a palavra Abba, que era pai, você tinha que colocar um Aleph, um boi, né? Um Beit, que era casa, e depois outro boi. Tinha que fazer uma cunha de uma figura desses 2 animais e mais uma figura de uma casa. Depois veio a escrita hieroglífica dos egípcios, que aí só eram figuras, né? E já não era mais em cunhas. Bom, então, Iobe,
Jó, ele fala, né? Às vezes tem muitas pessoas, eu vi pessoas questionando aí na internet, talvez por uma falta do conhecimento, primeiro do Espírito Eterno, e depois, às vezes até de línguas, né? As pessoas estavam criticando quem falava em Torá oral. Eu tenho como palavra oral a Torá, porque o Eterno é ontem, hoje e é para sempre, não muda. Eu não tenho o Talmud como Torá oral, eu discordo disso, porque o Talmud é o livro do judaísmo rabínico pós-tempo, ele é do ano 400, né? E do ano 500. O Talmud Bavli, o Talmud babilônico, o Talmud Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém. Então, agora a Torá oral, o Eterno sempre foi ontem, hoje e para sempre. Inclusive, David fala isso no Salmo 119, né? No 160 e no 165. A tua Torá é a verdade desde o princípio, desde o Bereshit. Então, não tem outra verdade. Então, por isso que nós chamamos de Torá oral, né? Eu falo de Torá, porque o Eterno soprava esses mandamentos, soprava nos ouvidos, né? Inclusive lá em Jó, que é um livro da Torá oral, né? Job 23:12, ele fala, e tem vários que eu podia citar aqui. Nem tenho renegado os mandamentos dos seus lábios, Torá oral. Eu tenho apreciado as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. São palavras de Job, de Jó. Mas cada um tem, eu estou dando meu parecer aqui, como do ancião no meio das 12 tribos de Israel. Porque as 12 tribos de Israel, eles iam para consultar o ancião, e o ancião dava o seu parecer, conforme está escrito na Torá. Né? E todo aquele homem que se houver soberbamente voltado contra os anciãos, né, diz que essa alma seria extirpada do meio do povo de Israel. Bom, então cuidado, porque é a Torá, os estatutos e o juízo do Eterno. Eu só estou dando meu parecer, segundo a Torá. Né? Jamais daria parecer segundo o livro das religiões, mas eu estou dando meu parecer segundo as palavras que saíram da boca do Altíssimo. Bom, agora nós vamos para a Torá oral, né? Esse item de número 114, avaliação de uma pessoa. Bereshit, Gênesis 37, 27. Bereshit, Gênesis, veja bem que ainda não tinha sido dado os estatutos e o juízo a Moshe. Eles aqui eram oral, né? O livro de Gênesis engloba quase todos os 613 ordenanças, estatutos e o juízo, porque o Eterno não muda. Ele é o ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Passado, presente e futuro. Bom, Bereshit 37, 27. E vamos a permitir que nós vendamos aos Ismaelim e não permita que nossas mãos estejam sobre ele, porque ele é o nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos se deram por contentes. E passando ali os mercadores midianitas, eles puseram e ergueram Yahussef para fora da cova. E Yahussef foi vendido para os Ismaelim por 20 peças de prata. E eles trouxeram a Yahussef para o Mitzrayim. Então veja bem que interessante na Torá, né? Por isso que David fala, desvenda meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Galenai ve habitar. Galenai ve habitar. Niflaot shel Torá terra. Então o que percebemos aqui em Vaikra 27, né? Essa avaliação de Yahussef,
Vaikra 27, que diz aqui, né? E sua avaliação for de um macho de 20 anos de idade a 60, a sua avaliação será de 50 shekels de prata, após o shekel do lugar Kadosh. Então, Yosef, que era um tipo do Mashiach também, né? Por ele ser pobre, ele foi avaliado em 20 shekels pelos irmãos, né? Eu vou ler de novo aqui o texto em Bereshit 37, o 27 e o 28, né? Vamos ler o 28. Passando ali os mercadores midianitas, eles puxaram e ergueram Yahusef para fora da cova. E Yahusef foi vendido para o Ismaelim por 20 peças de prata. E eles trouxeram Yahusef para o Mitzrayim. Então, foi vendido, ele foi avaliado. Isso era espiritualmente. Quando nós estamos se tratando, como era a escravatura, vendia homens, mulheres, né? Vai se cair nesse item da Torá. O julgamento vai ser por isso. Os que compraram o escravo, os que sequestram, vão ser condenados pelo Eterno, né? Porque não fizeram segundo o que está escrito na Torá. Por isso que fala, abriram-se os livros, que é os livros dos profetas, e abriram-se outros livros, abriu-se outro livro que é o da vida, aí é a Torá. E todo aquele que não foi escrito no livro, né, seu nome não está escrito no livro, será lançado no lago de fogo, no Gam Esh. Bom, agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins. Homens valorosos que guardaram a Torá e deixaram exemplo para mim, para você, né? Em vez de você ficar colocando o seu exemplo em rabinos, em pastores, em mulás, em padres, em outro qualquer homem, qualquer mulher, coloca o seu testemunho em homens que guardaram a Torá, como Noa, como Abraham, como Moshe, como Ishaiah, Irmiyahu, Enoque, Yahushua, Shaul, Shimeon, homens que guardaram a Torá, e mulheres como Rívika, Rahel, Raquia, Abigail, Sara, Hana. Bom, então para nós finalizarmos esse item da Torá, né, o 114, avaliação de uma pessoa, nós vamos agora para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins. Lucas 12 e 7. Lucas 12 e 7. Lucas 12 e 7. Lucas 12 e 7. Mas até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Portanto, vós sois de mais valor do que muitos pardais. Então, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nós somos avaliados pelo Eterno. Somos avaliados pelo Eterno. E nós vamos ser entregues em sacrifício a Ele naquele último dia. Se você guardou a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, você vai no 7º milênio para compor parte dos reis, sacerdotes e juízes. Se você não guardou os estatutos e o juízo do Eterno, ficou perdendo tempo em discussões inúteis de política, de religião, de criticar os outros aí na internet, achando que você é sábio, né? Você vai ficar para ser julgado pelas obras 1000 anos depois, quando terminar o 7º milênio e entrar pelo 8º, que é julgamento. Bom, então aqui Lucas 12, 7, até os cabelos da nossa cabeça já estão contados. Matitiarro 27, 3 e 9.
Mattial 27, 3 e 9. Então Yahuda, que lhe havia traído, ao ver que ele fora condenado, se arrependeu e trouxe as 30 peças de prata aos principais Kohanim e Zacanim, dizendo: pequei, porquanto traiu o dama inocente. E eles disseram: que nos interessa isso? És tu quem deve se importar? Então nós vemos aqui um espírito de religião nesses Kohanim, né, dos Perushim, dos Saduquim, né? E vemos um homem arrependido de ter entregado sangue inocente para ser avaliado por eles, né? E no 9 diz: então se cumpriu o que fora falado por intermédio de Zahariaú, o Navi, dizendo: e tomar as 30 peças de prata, o preço dado àquele a quem os filhos de Israel avaliaram, e deram as pratas pelo campo do oleiro, como o soberano Yahweh me determinou. Então já estava tudo na profecia. É por isso que o Show fala: até os cabelos da nossa cabeça já estão contados. Nós somos avaliados pelo Eterno. Então, a avaliação de uma pessoa, que nós vimos lá em Vaikra 27, Vaikra 27, Levítico 27, aleluia, né? Então o Eterno falou a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: se um homem fizer um voto relativo à avaliação de vidas a Yahweh, e se a sua avaliação for de um macho de 20 anos de idade a 60 anos de idade, sua avaliação será de 50 shekels de prata após o shekel do lugar Kadosh. E se for uma fêmea, então sua avaliação será de 30 shekels. E se for de 5 anos de idade a 20 anos de idade, então a sua avaliação para o macho será de 20 shekels e para a fêmea 10 shekels. E se for de um mês de idade a 5 anos de idade, então sua avaliação para um macho será de 5 shekels de prata, e para a fêmea sua avaliação será de 3 shekels de prata. E se for de 60 anos para cima, se for um macho, então sua avaliação será 15 shekels, e para a fêmea 10 shekels. Mas se ele for muito pobre para pagar sua avaliação, então ele se apresentará diante do Kohen, e o Kohen fixará um valor para ele, de acordo com a sua capacidade com que jurou, o Kohen o avaliará. Fica essa explanação sobre esse item de número 114, que eu, na minha fraca sabedoria, procurei explanar. E aquilo que eu não pude falar na minha fraca sabedoria, eu rogo ao Eterno Todo-Poderoso que complete essas palavras nos vossos corações. Todarabá e Shalom Lekulam.